Shalom desde Jerusalém. Seja bem-vindo a mais uma palestra que estamos oferecendo a fim de ajudá-lo a compreender melhor as Escrituras a partir do contexto bíblico e histórico e o melhor, sem interferências religiosas. Meu nome é Elissim Berg, moro em Jerusalém, sou um crente em Yeshua e nessa palestra apresentarei os conceitos bíblicos sobre a lei do pecado. Você está pronto para atualizar os seus conhecimentos e entender a Bíblia dentro de seu contexto? Então vamos lá! A nossa fé é medida através de nossa obediência aos mandamentos de Deus que comprovam o nosso amor a Ele. Se não vivemos essa fórmula, corremos o risco de ser terríveis pecadores que acreditam em Deus e em Jesus, pensando que estamos salvos. É preciso tomar muito cuidado, por quê? Porque atualmente muitos líderes religiosos, desconhecedores das Escrituras em seu contexto, estão ensinando heresias que confundem a fé com crendice e pregam doutrinas de desgraça, fantasiada do quê? De graça. É ensinado que atualmente vivemos na dispensação da graça, onde praticamente quase tudo é permitido. Jesus levou os nossos pecados e agora o mais importante é acreditar que Ele é o Messias e que Ele nos livrou da maldição da lei. Nós praticamente já não temos mais responsabilidades para com Deus. Quando é dito maldição da lei, entende-se nas entrelinhas que a lei de Deus, ou a lei de Moisés, era maldita e foi destruída por Jesus na cruz do Calvário. Quando Yeshua disse que todos os profetas e a lei profetizaram até João, ele não quis dizer que a lei de Deus e as profecias perderam a validade, mas tudo o que a lei e os profetas testemunharam dele estava se cumprindo, estava se tornando pleno. Outro conceito descontextualizado que tenta invalidar a lei de Deus diz que Yeshua riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Esse texto, gente, não invalida a lei de Deus, que revela o pecado, mas invalida a lei do pecado quando um pecador é convencido de suas transgressões através do agir do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo baseado onde? Na lei de Deus. E para o Espírito Santo fazer o trabalho dele é preciso que a constituição divina esteja vigente. É questão de lógica. O maior erro teológico é associar a lei de Deus à religião e taxar de judaizantes ou legalistas os crentes que observam e ensinam os mandamentos de Deus. Para você ter uma ideia, um dos livros da lei que ficava fora da Arca da Aliança continha o quê? O Cântico de Moisés, que prevê a destruição dos rebeldes e transgressores da lei de Deus. Moisés escreveu assim: tomai este livro da lei e colocai ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ti quem? Os pecadores, os transgressores. Conforme mencionei no primeiro vídeo, a lei de Deus expressa a organização do governo de Deus na terra, a sua santidade, o seu amor e a sua justiça. E essa lei é imutável. Por isso, Yeshua disse: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum Yud ou um Vav jamais
passará da lei sem que tudo seja cumprido. O Yud e o Vav são letras do alfabeto hebraico. O Cântico de Moisés será entoado no período apocalíptico, quando a ira de Deus derramar as últimas 7 pragas sobre a terra, num futuro bem próximo. Está escrito: e cantavam o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. O caminho de Deus é justo. Deus é justo. A sua lei é justa. E o Messias está vindo implantar a justiça e o reino de Deus com vara de ferro. Para quem? Para os transgressores. Não para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. A justiça de Deus será baseada em sua lei e não em conceitos teológicos. Tem gente aí falando que a Bíblia precisa ser atualizada. A Torá deve ser entendida como uma constituição federal do reino de Deus na terra e não como um simples conjunto de regras religiosas que podem ser alterados conforme os nossos interesses, conforme os interesses políticos e religiosos, conforme os nossos achismos. Para saber qual é a lei do pecado, é preciso conhecer a lei de Deus, porque a lei do pecado é oposta à lei de Deus. Se você não conhece a lei de Deus, você não conhece a lei do pecado. O apóstolo Paulo instruiu os gentios romanos dizendo: que diremos, pois? É a lei de Deus pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo deixa evidente que a Constituição Federal de Deus, representada por sua lei e mandamentos, é santa, é justa e é boa. Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo fala sobre outra lei que ele chama do quê? De lei do pecado, que é contrária à lei de Deus e ao entendimento, né? Conforme o primeiro mandamento, o nosso amor a Deus está vinculado ao nosso entendimento. Porém, se não temos entendimento correto sobre a lei de Deus, que nos revela o pecado, automaticamente a nossa carne nos revelará a prática, ou nos levará à prática da lei do pecado. Nós iremos praticar a lei do pecado, que é oposta à lei de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei era essa? A lei de Deus? Não. A lei do pecado, que se manifesta através das obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, sensualidade, que é chamado de lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né? Comer demais. Isso também é pecado. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas ficaram de fora os falsos líderes religiosos e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, se você não tem
o entendimento correto da lei de Deus, você corre um grande risco de estar em conformidade com as obras da carne que são manifestas através da lei do pecado que se opõe à lei de Deus. Você está conseguindo entender a simplicidade dos escritos, dos ensinamentos de Paulo? Agora, se as suas ações estão em conformidade com a lei de Deus, automaticamente você gera frutos do Espírito. O apóstolo Paulo escreveu a Tiago dizendo assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. A sã doutrina, o que é dentro desse contexto? A lei de Deus. Você entende? É muito simples. Você não precisa de fazer muita conta. Os justos andam de acordo com a lei de Deus. E os injustos andam de acordo com o quê? Andam conforme a lei do pecado. Para Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não querem saber de nada, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Em outras palavras, cai fora. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua o Messias, que, pela lei, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pseudos doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a quê? As fantasias, fábulas, fantasias religiosas. Para finalizar esse vídeo, é importante a gente gravar, entender, gravar em nosso coração, que a crença em Deus e em Yeshua não terá efeito algum se não guardarmos os mandamentos de Deus. Está escrito: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Messias, em Yeshua. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por isso, gente, o apóstolo Paulo foi cuidadoso ao escrever que aos israelitas pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, plural, e a lei, a Torá, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos. No próximo vídeo, eu apresentarei alguns conceitos judaicos equivocados sobre a lei de Deus e os versículos que foram descontextualizados pela teologia cristã para ensinar o conceito de que Yeshua aboliu a lei. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!